Olá, seja bem-vindo ao canal A Luz da Verdade. Verdade que você não aprende na sua igreja, não aprende na escola dominical. Verdade que o pastor não te conta, mas que você só fica sabendo estudando com as testemunhas de Jeová. Acessando o site jw.org e canal como este aqui. Bem, muitas pessoas sinceras dão dízimo. Até mesmo pessoas que vivem na mais absoluta pobreza sentem-se obrigadas a pagar o dízimo, porque suas igrejas ensinam que isso é uma exigência bíblica. Mas será que isso é verdade? Será que o cristão hoje está sob a obrigação de dar o dízimo? E o que na verdade era o dízimo? Essas e outras perguntas você saberá as respostas ouvindo este áudio até o fim, cujo tema é as 7 verdades sobre o dízimo. Primeira verdade: dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento. E para provar isso, eu convido você a acompanhar-me na leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 23. Vejamos o que diz, abre aspas. Você deve sem falta dar 1/10 de tudo que a sua semente produzir no campo, ano após ano. Você comerá, note, comerá a 10ª parte dos seus cereais, do seu vinho novo e do seu azeite, e os primogênitos dos seus bois, das suas ovelhas, perante Jeová, seu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer residir seu nome, para que você aprenda a temer a Jeová, seu Deus, para sempre. Fecha aspas. Você leu o texto? Prestou bem atenção? Qual é o 10º de tudo que esse texto diz que é para dar? Dinheiro ou alimento? É óbvio que é alimento. Note que o final do versículo 22 deixa isso bem claro quando diz: de tudo que a sua semente produzir no campo. O versículo 23, por sua vez, também deixa claro que dízimo não é dinheiro e destaca 5 tipos de alimentos. Quais são eles? Primeiro, cereais. Segundo, o vinho. Terceiro, azeite. Quarto, boi. Quinto e último, ovelhas. O que significa que o dizimista podia comer o dízimo. Segunda verdade, dízimo não era por mês. Consistia em 2 períodos anuais. O primeiro era de 1 ano. Reservado para que finalidade? Normalmente era usado e usufruído em grande parte pela família israelita, quando ela comparecia às festividades nacionais. Nos casos em que a distância até Jerusalém era grande demais para o transporte prático deste dízimo, o produto era convertido em dinheiro e este, por sua vez, era usado em Jerusalém para o sustento e o deleite dos membros da família, durante o santo congresso realizado ali. Confira isso na sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 4 ao 7. Leia também os versículos 11, 17 e 18, o capítulo 14, o versículo 22 ao 27. Já o segundo dízimo, por sua vez, era de 3 em 3 anos, e em vez de ser usado para custear despesas das Assembleias Nacionais, era destinado aos levitas, aos residentes estrangeiros, às viúvas, aos meninos órfãos de pai na comunidade local. Dessa vez eu convido você a me acompanhar na leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28. Aí na mesma página. Vejamos o que diz, abre aspas. Ao fim de cada 3 anos, note, aqui diz 3 anos, você deve trazer toda a 10ª parte dos seus produtos daquele ano e depositá-la dentro das suas cidades.
Fecha aspas. Prestou bem atenção? Então, conforme o texto, o tempo para uma pessoa dar o dízimo era de 3 em 3 anos, e não por mês, como dizem hoje os pastores nas igrejas, principalmente as igrejas evangélicas. Terceira verdade: dízimo não era para pagar salário de pastores ou pagar as despesas das igrejas. E para provar isso, eu convido você, mais uma vez, me acompanhar na leitura de Deuteronômio capítulo 14, dessa vez o versículo 29. Vejamos o que diz. Abre aspas. Então, o levita que não tem porção nem herança com você, o residente estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão nas suas cidades, virão e comerão até ficar satisfeito, para que Jeová, seu Deus, abençoe você em tudo que você fizer. Fecha aspas. Notou? Esse versículo deixa claro a quem era direcionado o dízimo. Também deixa claro que esta era uma provisão de Jeová para suprir a necessidade dos que não tinham nenhuma propriedade, nem herança na terra em que residiam. E conforme o texto, era o quem? Eram os levitas, os órfãos, as viúvas, os residentes estrangeiros, pessoas pobres, que certamente chegavam a essas terras de mãos vazias e eram beneficiadas pelo dízimo. E aqueles que eram agricultores, pecuaristas, separavam a 10ª parte do seu produto para estas pessoas. Leia também Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12 e 13. Quarta verdade. O devorador, em Malaquias 3,11, não é um demônio como ensina muitas denominações religiosas. Eu convido você a me acompanhar na leitura do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Eu disse Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Vejamos o que diz. Abre aspas. E vou censurar o devorador, e ele não destruirá o fruto da sua terra, e a videira do seu campo não será infrutífera, disse Jeová dos exércitos. Fecha aspas. Você leu? Prestou bem atenção? Onde diz nesse versículo que o devorador é um demônio? Não diz, não é? E onde está escrito na Bíblia que existe um demônio com o nome devorador? Não existe, não é verdade? Então, o que na verdade é o devorador? Possivelmente uma praga, uma espécie de gafanhoto que destrói as plantações, os quais Jeová Deus prometeu que repreenderia caso o mandamento do dízimo fosse cumprido. Mas aí você me pergunta, né? Aí você me pergunta, como podemos ter a certeza que o devorador é uma praga, visto que o texto não deixa claro isso? Basta apenas você fazer uma pesquisa sobre a palavra em outras passagens das Escrituras e verá que ela, na maioria, se refere mais a um inseto que outra coisa. Mas nunca está se referindo a uma criatura espiritual. Mas como eu não posso deixar de provar a base das Escrituras, vou te dar um exemplo. Queira, por favor, me acompanhar na leitura do livro de Joel, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Você passa só um pouco aí as páginas da sua Bíblia. Disse Joel, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Vejamos o que diz. Abre aspas. Exultem e alegre-se em Jeová, seu Deus, filhos de Sião.
Pois ele lhe dará a chuva do outono na medida certa, e fará cair sobre vocês chuvas abundantes, a chuva do outono e a chuva da primavera, assim como antes. As eiras ficarão cheias de cereal puro, e os lugares transbordarão de vinho novo e de azeite. E vou compensar-lhe os anos que foram comidos pela nuvem de gafanhoto, pelo gafanhoto sem asa, pelo gafanhoto voraz, e pelo gafanhoto, note, devorador, meu grande exército que enviarei entre vocês. Fecha aspas. Você leu? Prestou bem atenção nesse texto? Nesse texto, Jeová diz que vai mandar chuva no outono e faz uma promessa de que vai compensar os anos que as pragas, ou seja, os gafanhotos, devoravam as plantações. Daí o final do versículo 25 chama este isso mesmo que você pensou, devorador. Um nome bem apropriado a eles, já que eles devoravam tudo mesmo. Sendo assim, podemos concluir que esse texto do livro de Joel lança a luz sobre Malaquias 3:11, de que, na verdade, o devorador é um inseto, uma praga e não um demônio. Leia também Joel capítulo 1, versículo 4. Quinta verdade. Abrir as comportas do céu, conforme Malaquias 3:10, nada tem a ver com a teologia da prosperidade que hoje é pregada e ensinada em muitas denominações religiosas, pelas quais pessoas sinceras dão o dízimo, porque aprenderam que esta é uma obrigação. E o pior, são até mesmo incentivadas e motivadas por um espírito de competição, que chega ao ouvido dessas pessoas assim, ó. Presta atenção. Irmãos, aquele que mais der o dízimo é que mais ama o Senhor. É o que mais receberá as bênçãos do Senhor. Não é assim? Mas voltando a Malaquias 3:10, o que significa então abrir as comportas do céu? Bem, trocando em miúdos, é o mesmo que mandar chuva. Isso fazia parte da promessa e da provisão de Jeová, com o objetivo de suprir a necessidade dos israelitas, caso, é óbvio, eles continuassem obedientes aos mandamentos do dízimo. Mas aí você me pergunta, visto que o texto não deixa claro que abrir as comportas do céu é o mesmo que mandar chuva, qual é a certeza que podemos ter disso? É simples. Existem duas maneiras práticas de você obter essa certeza. Primeira maneira, analisando e examinando o contexto e considerando todo o capítulo. Caso você não consiga desta maneira, segue a segunda, pesquisando a mesma expressão em outras passagens das Escrituras. Eu vou te dar um exemplo. Queira, por favor, me acompanhar na leitura do livro de Gênesis, capítulo 7. Eu disse Gênesis, capítulo 7, versículo de 10 a 12. Vejamos o que diz, abre aspas. E 7 dias depois vieram as águas do dilúvio sobre a terra, no 600º ano da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês. Nesse dia, rebentaram todos os mananciais das vastas águas profundas. Agora, pausa aí, pausa aí. Note que diz o final do versículo 11. E abriram-se as comportas do céu. Fecha aspas. Agora veja, se essa não é a mesma expressão que Jeová usa em Malaquias 3:10. E sabe o que é melhor? O melhor é que o versículo 12 lança a luz
sobre o que na verdade significa abrir as comportas dos céus. Vamos concluir o versículo 12? Abre aspas. E a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Fecha aspas. Então, está claro e evidente que abrir as comportas do céu é o mesmo que mandar chuva. Sexta verdade. A expressão roubar a Deus, em Malaquias 3:8, não se referia a nenhum cristão, até porque não existia cristão no tempo de Malaquias, porque cristão é todo aquele que segue de perto o exemplo de Jesus, obedece aos seus mandamentos e vive de acordo com tudo aquilo que ele ensinou. Mas como a expressão roubar a Deus, segundo alguns pastores hoje em dia, poderia estar se referindo a algum cristão na época, se no tempo do profeta Malaquias, Jesus não existia na terra ainda. E mesmo que tivesse existido, põe na sua cachola uma coisa. Dízimo não é e nunca foi requisito cristão. E mesmo durante o período em que Jesus esteve na terra, não há um relato sequer na Bíblia que ele ordenou ou colocou seus seguidores, ou seja, cristãos, sobre a obrigação de pagar dízimo. E lhe digo mais, se você pegar todos os relatos dele na Bíblia, muito raro você encontrará ele falando de dízimo. Ah, mas aí você deve estar querendo me perguntar, então, quem estava roubando a Deus? Bem, eu convido você a me acompanhar na leitura do livro de Malaquias de novo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Voltamos para Malaquias. Vejamos o que diz. Abre aspas. E agora, ó sacerdote, este mandamento é para vocês. Se não escutarem e não levarem a sério glorificar o meu nome, de Jeová dos Exércitos, enviarei contra vocês a maldição e transformarei suas bênçãos em maldições. Sim, já transformei as bênçãos em maldições, porque vocês não estão levando isso a sério. Fecha aspas. Bem, até aqui você já sabe a quem Jeová estava se referindo. E no decorrer da leitura, espero que você tenha prestado bastante atenção numa coisa. Jeová, por meio do profeta Malaquias, diz que sobre os sacerdotes enviaria maldições, caso eles não fossem obedientes aos mandamentos, que incluíam glorificar o nome de Deus, não corromper o pacto da lei, não se desviar do caminho, não profanar a santidade de Deus, agir traiçoeiramente com as esposas, enfim. Entre essas e outras coisas, estava o mandamento do dízimo, pelo qual eles também não estavam sendo obedientes. Por isso que, quando eles fizeram a seguinte pergunta a Jeová, será que um simples homem pode roubar a Deus? Como te roubamos? Olha só a resposta que Jeová deu para os sacerdotes. Veja, nos dízimos e nas contribuições. Mas vamos conferir isso na Bíblia? Queira, por favor, me acompanhar na leitura do livro de Malaquias? Dessa vez o capítulo 3, versículo 8. Aí na mesma página. Vejamos o que diz. Aliás, passa a página um pouquinho, né? Passa uma página. Aqui na minha Bíblia é uma página, não sei na sua aí. Né? Vejamos o que diz. Abre aspas. Será que um simples homem pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E vocês dizem, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E nas contribuições. E para que você tenha a certeza que a maldição aos sacerdotes, em Malaquias 2:2, confirma a ideia
de que roubar a Deus se referem a eles, vamos ler também o versículo 9 do capítulo 3, em que Jeová ainda fala de maldição, só que desta vez concernente ao roubo. Abre aspas. Com certeza vocês são amaldiçoados, pois estão me roubando. Sim, e a nação inteira está fazendo isso. Fecha aspas. Você leu? Prestou bem atenção? Então, agora você já sabe a quem o profeta se referia quando usou a expressão roubar a Deus. Segundo o que acabamos de ler. Era aos sacerdotes, que na ocasião estava sobre a obrigação de cumprir os mandamentos de Jeová, que consistiam no pacto que ele fez com Levi, mas não permaneceu em vigor, conforme Malaquias 2,8, porque eles se corromperam. Eu sugiro que você leia depois o capítulo 2 e 3 inteirinho, e verá que o roubar a Deus, além de estar se referindo aos sacerdotes, não era a única coisa detestável que eles estavam fazendo à vista de Jeová, pelas quais o profeta Malaquias foi designado para adverti-los. Havia muito mais. Sendo assim, fica claro que muitos pastores evangélicos estão equivocados e até usando de maneira errada e inapropriada a expressão roubar a Deus para se referir às pessoas das suas igrejas, que são para eles cristãos, porém dizimistas infiéis. Na verdade, muitos até sabem que eram os sacerdotes que roubavam a Deus, segundo o que diz Malaquias 3,8. Mas eles distorcem e manipulam a palavra de Deus com o objetivo de enganar essas pessoas, que, usando de sinceridade, pagam o dízimo achando que está dando para Deus. Vai estudar a Bíblia, vai pesquisar as Escrituras cuidadosamente, vai tomar juízo. Sétima e última verdade. Nenhum cristão hoje está sob a obrigação de pagar dízimo. A lei que consistia em mandamento de dízimo foi abolida. É isso mesmo que você ouviu. A lei que consistia em mandamento de dízimo foi abolida. A obrigação de pagar dízimo cessou quando o pacto da lei mosaica chegou ao fim por meio da morte de Cristo na estaca de tortura. E para provar isso, eu convido você a me acompanhar na leitura do livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu disse Efésios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Vejamos o que diz, abre aspas. Por meio de sua carne, ele aboliu a inimizade, a lei de mandamentos em forma de decreto, para fazer dos dois grupos que estão em união com ele um novo homem e fazer paz. E para, por meio da estaca, reconciliar plenamente com Deus ambos os povos em um só corpo, pois ele matou a inimizade por meio de si mesmo. Fecha as aspas. Vamos ler também, volta aí as páginas mais um pouquinho. Vamos ler também Colossenses, ou melhor, passa as páginas mais um pouco, né? Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Vejamos o que diz, abre aspas. Além disso, embora vocês estivessem mortos por causa das suas falhas e do estado incircunciso da sua carne, Deus lhes deu vida junto com ele. Ele nos perdoou bondosamente todas as nossas falhas. Note agora, e apagou o documento manuscrito que consistia em decreto e estava em posição a nós.
ele o removeu pregando na estaca. Fecha aspas. Agora eu lhe pergunto, você leu o texto? Prestou bem atenção? Notou que esse texto da Bíblia que acabamos de ler deixa claro? Deixa claro que a morte de Jesus pôs o fim à lei de mandamentos em forma de decreto e que estava em oposição a nós. E, embora o texto não faça menção da palavra dízimo, podemos dizer com certeza que trata-se não só da lei do dízimo, mas de muitas leis mosaicas, que só não vou citar aqui para não misturar uma coisa com a outra, confundir você que está me ouvindo. E por que podemos dizer com certeza? Por que podemos dizer com certeza? Por dois motivos válidos. Primeiro, o que o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever aqui é impossível estar se referindo à sua época, pois a lei e os profetas foram declarados até João. Isso está registrado em Lucas, capítulo 16, versículo 16. Segundo motivo, e último, Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12, fala de uma mudança de sacerdócio, e que mudando-se esse sacerdócio, muda-se também a lei. E quem é esse novo sacerdote? O versículo 21 e 22 deixa isso claro. Deixa claro que trata-se de quem? De Jesus Cristo, pelo qual foi a razão de ter sido anulado o mandamento de dízimo, conforme registrado no versículo 8. Mas você deve estar querendo saber como é mantida a obra das testemunhas de Jeová, se não pelo dízimo. E qual é a base bíblica para isso? Bem, todas as atividades e obras das testemunhas de Jeová é mantida por donativos, voluntários e anônimos. Elas não fazem coletas de dinheiro no salão do reino, não cobram por serviços religiosos, como batismo, casamentos e funerais, nem cobram dízimo. Quem desejar pode colocar um donativo numa caixa discretamente posicionada em nossos locais de adoração. Além disso, as testemunhas de Jeová produzem suas próprias publicações bíblicas, o que reduz os custos. E suas filiais e seus modestos salões do reino, em geral, são construídos por voluntários. E a base da Bíblia, e a base bíblica, melhor dizendo, que usamos para as contribuições voluntárias, está registrado em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Também o capítulo 9, versículo 7. Que eu convido você a me acompanhar na leitura. Vejamos o que diz. Abre aspas. Pois se já existe a prontidão, note, a prontidão, a dádiva é especialmente aceitável segundo o que a pessoa tem, não segundo o que a pessoa não tem. Fecha aspas. Vejamos também o capítulo 9, o versículo 7 agora. Abre aspas. Faça cada um conforme resolveu no coração, não contra gosto, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Fecha aspas. Resumindo, o apóstolo Paulo, falando da parte de Deus, deixa claro nesse texto o que ficou para o cristão contribuir e apoiar a obra do reino financeiramente, que é nada mais, nada menos que o donativo voluntário, dado com alegria, veja, e não por obrigação. E é esse o donativo que mantém as obras das testemunhas de Jeová. Aí eu lhe pergunto, as outras denominações não conseguem por quê?
Você não percebe que há algo de errado? Não lhe parece estranho? Bem, essas perguntas não são para você me responder, mas para lhe dar o que pensar, para você refletir. Agora, se após tudo que foi dito aqui, com base nas Escrituras, à luz da verdade, você quiser continuar sendo enganada ou enganado, aí é um problema seu. Sem mais nada a dizer sobre esse assunto, muitíssimo obrigado pela sua atenção, por dispor do seu tempo precioso para ouvir este áudio. Até o próximo e um forte abraço. Ah, esqueci uma coisa. Para de ser enganado.